Prepare-se para entrar numa história que Hollywood jamais contou por completo, uma teia de paixões, traições e decisões desesperadas que moldaram não apenas a carreira, mas o destino emocional de Jean-Claude Van Damme. Por trás dos músculos, da elasticidade lendária e dos filmes que marcaram gerações, existe um homem que vivia em queda livre, tropeçando entre romances incendiários e casamentos que pareciam condenados desde o primeiro dia. Cada união trazia segredos que ele tentava esconder, cada separação deixava cicatrizes mais profundas que qualquer golpe recebido em cena. E enquanto o público o via como um herói invencível, nos bastidores ele lutava contra infidelidades admitidas, ciúmes explosivos, noites de excessos e decisões impulsivas que destruíram lares e amizades. Neste vídeo, vamos abrir as portas dos relacionamentos mais turbulentos do astro, desde as acusações nunca totalmente explicadas até as escolhas que quase acabaram com sua carreira e com sua própria sanidade. E antes de avançarmos, peço que você deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Esse gesto não é apenas uma formalidade, é realmente importante para que o YouTube entenda que este conteúdo merece ser recomendado e continue alcançando mais pessoas que gostam de histórias profundas, sombrias e reais. Mas igualmente, pode deixar o seu comentário dizendo qual parte dessa história te surpreendeu mais, porque isso também ajuda imensamente. Agora, respire fundo, aumente o volume e fique até o final, porque a última revelação desta narrativa vai te deixar completamente impactado. Jean-Claude Van Damme, nascido Jean-Claude Camille François Van Varenberg em 1960, cresceu em Bruxelas, capital da Bélgica, em uma família simples de classe média que, embora amorosa, não o preparou para as dificuldades que enfrentaria desde muito jovem. Desde criança, Jean-Claude era frágil, magro e sensível, características que infelizmente o tornaram alvo fácil de bullying e zombarias na escola. Os colegas frequentemente ridicularizavam sua aparência e sua falta de força física, fazendo com que ele se sentisse deslocado e inseguro em um ambiente que valorizava mais a robustez e a competitividade do que a delicadeza ou a sensibilidade. Essa experiência, embora dolorosa, acabou moldando sua personalidade de maneiras profundas, despertando nele uma determinação silenciosa de superar limitações e provar seu valor. Para ajudá-lo a ganhar confiança e disciplina, sua mãe decidiu matriculá-lo no balé ainda aos 5 anos, uma decisão incomum para a época e para um menino tão tímido, mas que se tornaria fundamental para sua futura carreira. No balé, Jean-Claude aprendeu postura, equilíbrio, controle muscular, principalmente, a flexibilidade que mais tarde se tornaria sua marca registrada nos filmes de ação. Aos poucos, ele começou a perceber que, mesmo sendo diferente, tinha talentos únicos que poderiam ser desenvolvidos com esforço e dedicação. Mais tarde, seu pai, preocupado com a constante hostilidade que o filho enfrentava, matriculou-o no Centro Nacional de Karatê da Bélgica, onde Jean-Claude encontrou um novo caminho para canalizar sua energia e construir confiança. Sob a orientação do treinador Claude Goetz, ele aprendeu a combinar disciplina, técnica e resistência, transformando a timidez e a fragilidade da infância em determinação e força interior. Cada treino se tornava uma pequena vitória sobre os medos e humilhações do passado, permitindo que ele se tornasse mais confiante, mais ágil e mais consciente do próprio corpo. A infância difícil, marcada por bullying e desafios emocionais, acabou sendo o alicerce para a força de caráter que Van Damme exibiria no futuro, tanto nas artes marciais quanto na carreira cinematográfica. Foi essa combinação de sensibilidade, determinação e disciplina que transformou o menino tímido de Bruxelas em um artista marcial único, anos depois, em uma estrela global do cinema de ação, provando que mesmo as origens mais humildes podem gerar talentos extraordinários quando acompanhadas de coragem e persistência. Quando Jean-Claude Van Damme tinha apenas 5 anos, sua mãe tomou uma decisão que, à primeira vista, poderia parecer apenas uma forma de ocupar o tempo do filho ou ajudá-lo a ganhar confiança, mas que se revelaria fundamental para toda a sua carreira futura. Observando a fragilidade e a sensibilidade do pequeno Jean-Claude, ela decidiu matriculá-lo em aulas de balé, um ambiente que, à época, era visto por muitos como incomum para meninos, especialmente aqueles que futuramente seriam associados à força física e esportes de combate. No início, o menino se sentiu embaraçado, tímido e até resistente, como qualquer criança que se vê diante de um mundo totalmente novo e diferente daquilo que estava acostumado. Mas com o tempo, o balé começou a trabalhar algo muito mais profundo do que apenas movimentos e coreografias. Ensinou-lhe disciplina, controle corporal, equilíbrio, postura, principalmente, uma consciência física rara para alguém tão jovem. Cada alongamento,
Cada pirueta e cada exercício que parecia simples na aparência ajudou a moldar uma base de flexibilidade e força que mais tarde se tornaria uma das marcas registradas de Van Damme no cinema. Essa combinação de graça e potência, adquirida nos estúdios de dança ainda criança, permitiu que ele, anos depois, realizasse movimentos impressionantes como o espacate entre dois caminhões, chutes giratórios e demonstrações atléticas que nenhum outro ator de ação conseguia executar com tanta naturalidade. Mais do que apenas uma habilidade física, o balé proporcionou a Van Damme uma forma de expressar emoção através do corpo, de compreender o ritmo e o fluxo de movimento, e de integrar elegância e precisão em tudo o que fazia. Era um treinamento que, paradoxalmente, unia delicadeza e força, preparando-o para enfrentar não apenas os desafios físicos das artes marciais, mas também a exigência da tela grande, onde cada gesto precisava ser calculado, visualmente impactante e tecnicamente perfeito. Sem aquelas primeiras aulas de balé, a carreira cinematográfica de Van Damme poderia ter sido muito diferente, pois a flexibilidade e a consciência corporal que ele desenvolveu desde a infância foram o alicerce de todos os seus feitos atléticos e acrobáticos, e o que o diferenciou de tantos outros lutadores e atores de ação. Em resumo, a decisão de sua mãe foi um passo simples, mas estratégico, que plantou a semente de uma habilidade única que acompanharia Van Damme ao longo de toda a sua trajetória, transformando o menino tímido de Bruxelas no astro global conhecido como o musculoso com graça e agilidade. Aos 11 anos, Jean-Claude Van Damme deu um passo decisivo que mudaria completamente sua vida ao se iniciar no karatê, uma escolha que surgia como resposta à fragilidade e à timidez que o marcaram na infância. Seu pai, preocupado com o bullying constante e buscando uma forma de fortalecer a confiança do filho, matriculou-o no Centro Nacional de Karatê da Bélgica, um local reconhecido pela excelência nos treinamentos e pela disciplina rigorosa dos instrutores. Foi nesse ambiente desafiador que Van Damme conheceu Claude Goetz, um treinador respeitado que rapidamente percebeu que aquele menino magro e aparentemente frágil tinha algo especial. Goetz não enxergava apenas o corpo pequeno ou a timidez de Jean-Claude. Ele via uma determinação silenciosa, uma vontade de evoluir que poderia ser moldada com orientação certa. Sob a tutela de Goetz, Van Damme começou a treinar horas a fio, repetindo golpes, posturas e movimentos até que cada gesto se tornasse quase instintivo. O treino não se limitava à força física, envolvia concentração mental, disciplina e respeito, valores que se tornariam pilares em sua vida. Cada chute, cada soco, cada posição perfeita era conquistada com esforço e repetição constante, e Van Damme, mesmo cansado, nunca demonstrava desistência. Aos poucos, ele passou a sentir mudanças profundas não apenas no corpo, mas também na mente. A autoconfiança cresceu, a postura melhorou, e aquele menino antes alvo de provocações passou a se reconhecer como alguém capaz de superar limites que antes pareciam impossíveis. Claude Goetz, percebendo o potencial do aluno, incentivava-o a explorar técnicas mais avançadas e a combinar movimentos de forma criativa, estimulando o surgimento de um estilo próprio. Van Damme absorvia cada ensinamento com fascínio, integrando a disciplina do karatê à flexibilidade adquirida no balé, criando uma mistura rara entre força, agilidade e graça. Esta fase marcou não apenas o início de sua carreira como lutador, mas também a construção de hábitos, ética e dedicação que o acompanharam por toda a vida. O treinamento intenso e a orientação de Goetz foram decisivos para transformar aquele menino tímido em alguém capaz de enfrentar desafios cada vez maiores, abrindo caminho para competições nacionais, vitórias impressionantes, eventualmente, para o estrelato no cinema de ação. Esse período inicial no karatê não foi apenas um aprendizado esportivo, mas uma verdadeira lição de vida, mostrando que disciplina, paciência e paixão podem transformar qualquer obstáculo em oportunidade. Jean-Claude Van Damme, após anos de dedicação intensa ao karatê, alcançou um marco que poucos jovens atletas conseguem. Tornou-se membro da equipe nacional de karatê da Bélgica, uma conquista que refletia não apenas seu talento natural, mas também a disciplina, a paciência e a persistência que desenvolveu desde a infância. Mesmo sendo um garoto que outrora fora considerado frágil e sensível, Van Damme transformou cada desafio, cada golpe repetido, cada treino exaustivo em combustível para sua evolução. Na equipe nacional, ele começou a participar de competições de alto nível, enfrentando adversários experientes e muitas vezes mais fortes fisicamente, mas sua combinação única de velocidade, flexibilidade e precisão logo se destacou. Cada luta era marcada por movimentos fluidos e criativos, uma mistura de força, técnica e a graça adquirida nos anos de balé, que ninguém mais conseguia replicar com tanta perfeição. Sua abordagem era diferente.
Van Damme não se limitava aos padrões tradicionais do karatê, mas incorporava elementos de outras artes marciais que estudava por curiosidade e paixão, como taekwondo, kung fu e kickboxing, criando um estilo híbrido que o tornava imprevisível e eficaz. Esse diferencial não passou despercebido pelos treinadores e colegas de equipe. Sua capacidade de combinar estilos, de adaptar estratégias e de manter o controle corporal sob pressão era impressionante. Além dos resultados técnicos, ele também se destacou pelo caráter e pela disciplina, acordando cedo, treinando longas horas e sempre buscando melhorar cada movimento, mesmo após vitórias expressivas. Van Damme aprendeu não apenas a lutar, mas também a lidar com a pressão das competições, o que cultivou resiliência, confiança e concentração, habilidades que mais tarde seriam essenciais em sua carreira cinematográfica. Durante essa fase, ele participou de diversos torneios nacionais e internacionais, conquistando medalhas, títulos e reconhecimento, mas mais importante do que os troféus foi o aprendizado. Cada combate, cada derrota e cada vitória ajudaram a moldar um lutador completo, criativo e estratégico. A experiência na equipe nacional foi o laboratório perfeito onde Van Damme aperfeiçoou sua arte, testou limites físicos e mentais e começou a desenhar o que seria seu estilo único, aquele que anos depois impressionaria o mundo nas telas de cinema, combinando força, agilidade, precisão e uma estética rara que o diferenciava de qualquer outro atleta ou ator de ação. Apesar de todas as vitórias que Jean-Claude Van Damme acumulava nas competições de karatê e kickboxing, havia algo dentro dele que jamais se acomodava com o simples reconhecimento esportivo. Cada medalha, cada troféu e cada aplauso nas arenas europeias alimentavam não apenas seu orgulho, mas também uma inquietação constante. Ele queria mais, desejava ser visto não apenas como um lutador talentoso, mas como alguém capaz de deixar uma marca duradoura no mundo, um nome que fosse reconhecido muito além das academias e dos tatames. Essa sensação de que algo maior o aguardava começou a se intensificar à medida que Jean-Claude se envolvia com pessoas fora do círculo esportivo, especialmente em relacionamentos que abriram sua mente para novas possibilidades e horizontes. Um desses vínculos foi com Jacqueline Bisset, uma atriz britânica com quem se envolveu enquanto ainda estava casado com Maria Rodrigues. Embora a relação não tenha sido simples ou isenta de conflitos, Jacqueline conseguiu enxergar o potencial que Van Damme carregava para além do mundo das artes marciais, incentivando-o a explorar oportunidades no cinema, especialmente em Hollywood, onde os sonhos pareciam maiores e mais ousados. Motivado por essa visão e pelo desejo de desafiar seus próprios limites, Jean-Claude tomou a difícil decisão de encerrar seu primeiro casamento com Maria, uma união que, embora tivesse oferecido estabilidade no início de sua carreira, não refletia mais os seus objetivos e ambições. A separação não foi apenas uma mudança pessoal, mas também simbólica. Era o primeiro passo concreto em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Ao deixar a Bélgica e se aventurar nos Estados Unidos, ele não tinha apenas o desafio de se estabelecer em um país estrangeiro, sem contatos e com inglês limitado, mas também o peso de provar a si mesmo que era capaz de transformar talento e determinação em uma carreira de sucesso real. Essa fase inicial em Hollywood foi marcada por dificuldades extremas, trabalhos humildes, frustrações constantes e um esforço quase sobre-humano para chamar a atenção de produtores e diretores, mas também por uma motivação inabalável, um espírito de luta que o acompanharia por toda a vida e que mostrava que, mesmo diante da solidão e das portas fechadas, Van Damme estava determinado a alcançar algo muito maior do que qualquer medalha poderia oferecer. Quando Jean-Claude Van Damme chegou aos Estados Unidos, ele não trouxe nada além de sua determinação e sonhos de se tornar uma estrela do cinema. Sem dinheiro, sem contatos e com um inglês ainda limitado, cada dia representava um desafio enorme. Para sobreviver, ele aceitou os trabalhos mais humildes que conseguia encontrar, desde garçom até motorista e ajudante em academias, fazendo qualquer coisa que pudesse garantir um teto e uma refeição. Em certos momentos, a situação era tão extrema que Van Damme chegou a passar fome, dormir no chão de apartamentos emprestados e viver com o mínimo possível, mas nunca deixou que essas dificuldades o derrotassem. Apesar das condições duras, ele manteve uma disciplina rigorosa de treinos diários, combinando exercícios de força, flexibilidade e técnicas de artes marciais, sabendo que cada movimento treinado poderia ser a diferença entre permanecer invisível ou ser notado por alguém influente. Enquanto o mundo externo parecia constantemente fechado a ele, Van Damme encontrou no esforço físico e na repetição constante um refúgio e uma maneira de manter o foco. Ele estudava inglês, buscava formas de se aprimorar na atuação e estava sempre atento a oportunidades de mostrar seu talento, mesmo que isso significasse improvisar e criar situações inusitadas para chamar a atenção de produtores e diretores.
Essa fase de rejeições repetidas e pequenas humilhações foi crucial para moldar sua resiliência. Cada não recebido reforçava a necessidade de persistir, de treinar mais e de se preparar para quando a chance finalmente surgisse. Mesmo vivendo à beira da sobrevivência, sua mentalidade permanecia firme. Ele acreditava que o esforço e a dedicação acabariam por abrir portas. Essa combinação de humildade diante das dificuldades e disciplina implacável diante dos treinos transformou o jovem belga em alguém capaz de enfrentar a pressão de Hollywood, mostrando que o talento sozinho não basta, é preciso coragem, persistência e sacrifício. E foi exatamente essa fase de luta e superação que consolidou a base para que, anos depois, Van Damme conseguisse impressionar produtores, conquistar papéis e se tornar o ícone do cinema de ação que conhecemos hoje. Cada momento de fome, cada dia de trabalho duro e cada treino extenuante contribuíram para criar não apenas um corpo preparado, mas também uma mente resiliente e determinada a não desistir, por mais difícil que o caminho parecesse. Enquanto enfrentava as dificuldades iniciais em Hollywood, Jean-Claude Van Damme vivia um período de muita luta e perseverança. Com pouco dinheiro, sem contatos e recém-chegado aos Estados Unidos, ele precisava aceitar qualquer trabalho que surgisse para se manter. Foi assim que começou a trabalhar como segurança em uma academia, um emprego que poderia parecer comum, mas que acabaria se tornando um ponto decisivo na sua trajetória. A academia era frequentada por atletas, lutadores e algumas personalidades ligadas ao cinema de ação, e Van Damme aproveitava cada momento para mostrar sua disciplina e habilidades. Ele não se limitava a simplesmente cumprir o serviço, sempre que podia, demonstrava sua destreza em artes marciais, executando chutes precisos, alongamentos impressionantes e movimentos que chamavam atenção pela técnica e pela elegância. Essa dedicação constante não passou despercebida e acabou chamando a atenção de Chuck Norris, um dos maiores nomes do cinema de ação na época, que frequentava o local. Norris percebeu imediatamente que Van Damme tinha mais do que força física. Havia determinação, disciplina e uma paixão evidente pelo que fazia. Começou então uma relação de mentor e aprendiz, com treinamentos em conjunto e trocas de experiências, em que Norris oferecia conselhos valiosos sobre o mundo das artes marciais e da indústria cinematográfica. Mais do que amizade, essa aproximação abriu portas para Van Damme. Graças à influência de Norris, ele conseguiu ser notado por produtores e diretores que antes nem sequer considerariam dar uma chance a um desconhecido estrangeiro. Aos poucos, Van Damme começou a conseguir pequenos papéis em filmes, muitas vezes sem falas significativas, mas extremamente importantes para construir sua reputação e ganhar experiência diante das câmeras. Filmes como Desaparecido em Ação, Mônaco Forever e Apenas o Começo foram suas primeiras oportunidades reais de mostrar talento, e em cada um deles ele buscava se destacar, aprimorar suas cenas de ação e provar que podia ir muito além de ser apenas mais um lutador. A relação com Norris não apenas deu visibilidade, mas também serviu como uma injeção de confiança, mostrando a Van Damme que, com perseverança, paciência e esforço contínuo, era possível transformar a vida e a carreira mesmo começando do zero em um país desconhecido. Esse período foi decisivo, porque ensinou a ele que talento sozinho não bastava, era preciso coragem, determinação e uma rede de apoio, e Chuck Norris acabou sendo exatamente isso, a ponte entre o sonho e a realidade cinematográfica. Após anos de relacionamentos conturbados e decisões impulsivas, Jean-Claude Van Damme encontrou em Gladys Português uma parceira que representaria um ponto de equilíbrio em sua vida. Gladys não era apenas uma mulher bonita, mas uma fisiculturista disciplinada, determinada e com objetivos claros, alguém que entendia profundamente o valor da rotina, da dedicação e do esforço constante. Desde o início, a conexão entre eles foi marcada por respeito mútuo e admiração pelas qualidades um do outro. Jean-Claude via em Gladys uma mulher forte e centrada, capaz de lidar com a intensidade de sua personalidade e com as exigências de sua carreira, enquanto Gladys admirava a determinação e a paixão de Jean-Claude, que mesmo diante de tantos obstáculos, nunca desistiu de perseguir seus sonhos. O casamento trouxe uma estabilidade emocional inédita na vida do astro. Pela primeira vez, ele sentiu que podia contar com alguém que não apenas aceitava suas rotinas de treinos e compromissos profissionais, mas que também o incentivava a continuar, lembrando da importância de paciência, disciplina e constância. Com Gladys vieram os 2 primeiros filhos, Christopher e Bianca, que rapidamente se tornaram o centro de sua motivação. Tornar-se pai trouxe uma nova perspectiva à vida de Van Damme. Ele passou a perceber que sua luta não era apenas por fama ou reconhecimento, mas também por oferecer segurança, valores e um exemplo sólido para seus filhos. Cada vitória no treino, cada pequeno papel conquistado no cinema, agora tinha um significado maior.
impulsionado pela responsabilidade e pelo amor à família. Apesar dessa estabilidade, sua carreira ainda estava em construção. Os primeiros papéis em Hollywood eram pequenos, muitas vezes sem destaque, e a pressão para se destacar em um ambiente extremamente competitivo continuava presente. No entanto, a presença de Gladys e a rotina familiar proporcionaram um equilíbrio emocional que antes lhe faltava, permitindo que Jean-Claude enfrentasse os desafios com mais foco e resiliência. Ele aprendeu a conciliar a vida familiar com a busca incessante por oportunidades no cinema, entendendo que o sucesso profissional exigia sacrifício, mas que a estabilidade em casa era a base que sustentava cada passo rumo à consagração. Essa fase, marcada por amor, disciplina e crescimento, foi fundamental para que Van Damme consolidasse não apenas sua carreira, mas também seu caráter, mostrando que mesmo o astro mais famoso do cinema de ação precisava de raízes firmes para florescer plenamente. A grande virada na carreira de Jean-Claude Van Damme aconteceu graças a um filme que, à primeira vista, ninguém acreditava que pudesse fazer sucesso: Bloodsport, conhecido no Brasil como O Grande Dragão Branco. O projeto era considerado de baixo orçamento, com roteiro simples e sem grandes estrelas envolvidas, mas para Van Damme, era a oportunidade perfeita de mostrar ao mundo do que realmente era capaz. Ele não esperou que as portas se abrissem sozinhas. Pelo contrário, sua determinação foi a força motriz por trás de cada passo que o levou até o papel principal. Van Damme apresentou-se incansavelmente aos produtores, demonstrando golpes, chutes giratórios e movimentos de alta flexibilidade que, mesmo em uma sala de audição modesta, impressionavam qualquer observador. Cada demonstração não era apenas técnica, mas uma prova de disciplina, dedicação e paixão, frutos de anos de treinamento rigoroso em artes marciais, desde o balé infantil até o karatê competitivo e o kickboxing. Durante as filmagens, Van Damme mergulhou de corpo e alma no personagem Frank Dux, participando ativamente na coreografia das cenas de luta, garantindo que cada movimento fosse preciso, realista e visualmente impactante. Ele repetia sequências exaustivamente até que tudo estivesse perfeito, mostrando que seu comprometimento ia muito além de simplesmente aparecer na frente da câmera. Mesmo com a produção limitada e os recursos escassos, sua entrega total transformou cada luta em espetáculo, elevando a qualidade do filme e fazendo com que o público sentisse a intensidade das batalhas. A estreia nos cinemas foi um sucesso inesperado. O filme, que custou relativamente pouco, arrecadou dezenas de milhões de dólares e projetou Van Damme para o estrelato internacional. O impacto cultural foi imediato. Jovens de várias partes do mundo passaram a treinar artes marciais inspirados pelos movimentos e pela presença física do ator, e o espacate entre caminhões, que viria a se tornar seu marco icônico, consolidou sua imagem como um verdadeiro atleta de ação. Bloodsport não apenas abriu portas em Hollywood, mas também deu a Van Damme a confiança de que sua persistência e talento eram capazes de superar qualquer obstáculo, estabelecendo-o como um astro de ação único e preparando o terreno para uma carreira recheada de filmes memoráveis e desafios ainda maiores. Bloodsport, lançado em 1988, é um daqueles casos raros em que um filme de baixo orçamento consegue não apenas conquistar o público, mas também mudar para sempre a carreira de um ator. Inicialmente desacreditado pelos estúdios, o projeto enfrentou enormes dificuldades para ser produzido e quase não chegou aos cinemas. O roteiro simples e a ausência de grandes nomes no elenco faziam muitos duvidarem do seu potencial, mas Jean-Claude Van Damme estava determinado a transformar aquela oportunidade em sua grande chance. Ele investiu toda a sua energia, suas habilidades marciais e sua disciplina de anos de treino para dar vida ao personagem Frank Dux, um lutador que entra em um torneio clandestino de artes marciais, combinando força, técnica e uma flexibilidade impressionante que logo se tornaria sua marca registrada. Durante as filmagens, Van Damme não se limitou a atuar, ajudava a coreografar cenas, repetia movimentos exaustivamente e buscava realismo em cada golpe, mostrando que seu compromisso ia muito além das câmeras. Apesar do orçamento reduzido e das condições simples da produção, o filme conseguiu capturar a atenção do público jovem e dos amantes de artes marciais, trazendo um frescor e uma energia que poucos filmes do gênero tinham na época. Quando finalmente lançado, Bloodsport se tornou um sucesso inesperado, arrecadando cerca de 30 milhões de dólares mundialmente, um número impressionante para um filme tão modesto. Mas o impacto foi além do faturamento. Van Damme se tornou um fenômeno cultural. Seu estilo único de luta, os chutes giratórios, a velocidade, a precisão e a flexibilidade chamaram a atenção não apenas de fãs de cinema, mas também de jovens ao redor do mundo que passaram a se matricular em academias de artes marciais inspirados pelos movimentos vistos nas telas. Posters,
Fitas de vídeo e revistas com sua imagem se espalharam rapidamente, consolidando sua presença como ícone da ação. Bloodsport não só abriu portas para novos projetos e papéis maiores em Hollywood, mas também estabeleceu Van Damme como um ator que combinava talento físico, carisma e dedicação, tornando-se um dos grandes nomes do cinema de ação. Esse sucesso marcou o início de uma era dourada, transformando a determinação de um jovem que começou frágil e sem oportunidades em uma lenda reconhecida mundialmente. Os casamentos e relacionamentos de Jean-Claude Van Damme revelam que, por trás da imagem de astro invencível, havia um homem vulnerável, marcado por escolhas impulsivas, paixões intensas e traições que deixaram cicatrizes profundas. Cada união frustrada, cada romance turbulento e cada decisão equivocada moldou não apenas sua vida pessoal, mas também influenciou sua carreira e sua visão de mundo, mostrando que a fama e o sucesso muitas vezes vêm acompanhados de sacrifícios emocionais enormes. Ao revisitar essas histórias, entendemos que Van Damme não foi apenas um ícone das artes marciais e do cinema de ação, mas também um homem que enfrentou seus próprios demônios, aprendendo a lidar com erros, perdas e a complexidade dos relacionamentos. Se você chegou até aqui, o canal agradece e esperamos que você não tenha se esquecido de se inscrever neste canal para que possa estar por dentro de tudo relacionado ao mundo das celebridades que tanto influenciaram nossas vidas. Até o próximo vídeo.